É tanta perseguição, tanta ilegalidade, tanta prisão ilegal, inquérito ilegal, busca e apreensão, tanta mentira, tanto crime cometido por aqueles que deveriam resguardar a lei, que às vezes a gente não consegue acompanhar todos os casos. Nós tivemos o Clezão, nós tivemos o inquérito das fake news, Daniel Silveira, Felipe Martins, Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, Ramagem, Eduardo Bolsonaro, mas tem uma pessoa que às vezes eu acho que a gente não está falando bastante, porque é um caso absurdo que está sendo feito com ela. A mulher mais votada nas eleições de 2022, Carla Zambelli, que agora está presa na Itália, condenada a 10 anos, por supostamente ter mandado um hacker invadir um sistema e emitir uma ordem de prisão para Alexandre de Moraes. Parece brincadeira, mas não é. E esse pessoal do STF, eles estão tão bêbados no poder que eles nem se preocupam mais em criar narrativas que tenham o mínimo de credibilidade. Bom, Alexandre de Moraes decidiu derrubar o mandato da Carla Zambelli. E agora há uma batalha sendo travada na Câmara dos Deputados para que o mandato dela seja protegido. Quem está relatando esse processo é o Diego Garcia, deputado federal Diego Garcia. E eu tenho aqui em mãos o relatório dele. Esse é o voto, ou seja, o relatório dele na Comissão de Constituição e Justiça. E ele fez um extenso relatório de 147 páginas, mas eu quero te mostrar só alguns parágrafos para você entender a gravidade do que está acontecendo. Então, aqui o depoimento de Michel Spiero. Olha o que esse Michel Spiero fala, tá? Vamos lá. Assistente técnico de defesa da ação penal 2024-28 iniciou seu depoimento explicando que as provas utilizadas pelo STF, incluíram depoimentos de testemunhas, a linha do tempo do Twitter da deputada Carla Zambelli e documentos encontrados em dispositivos digitais dela e de Walter Delgatti. Enfatizou que não havia nos dispositivos, eu quero que você preste atenção nisso aqui, ó. Não havia nos dispositivos digitais nenhuma mensagem de comando ou de instigação da deputada Carla Zambelli para que Walter Delgatti acessasse ou inserisse qualquer dos mandados que ela emitiu. Ela pegou 10 anos por isso aqui e não tem nenhuma prova de que ela tenha feito isso. Ele afirmou que a confissão de Delgatti sobre os supostos textos enviados por Zambelli para a confecção do mandato de prisão e do bloqueio de contas do ministro Alexandre de Moraes não encontrou respaldo em evidências técnicas. Não havia mensagem, e-mail ou documentos nos arquivos dela com esse conteúdo. Ressaltou também que a defesa não teve acesso a cerca de 700 gigabytes, 700 gigabytes de material armazenado por Delgatti na nuvem, tampouco eventuais e-mails criados para quebrar sistemas, já que foi pedida a quebra de sigilo sobre eles. Esclareceu ainda que a afirmação da inexistência de prova material evidenciando o comando da deputada quanto às ações do hacker não partiria da posição isolada dele como assistente técnico de defesa, mas que também da Polícia Federal teria feito uma análise de todo o material e não havia encontrado prova nesse sentido. A Carla Zambelli foi condenada a 10 anos por um crime que ela não cometeu, que na verdade nem existiu. A única coisa usada para prender Carla Zambelli foi a delação de um mitomaníaco que já foi comprovadamente mentiroso, que é o Walter Delgatti, que vai sair da cadeia em breve. Confirmou ainda que os arquivos encontrados nos celulares da deputada só apareceram nos dispositivos dela depois da invasão dos sistemas judiciais pelo hacker e não antes. Ou seja, depois que aconteceu aquilo lá, mandaram arquivos para ela no e-mail e aí estão usando isso como se ela tivesse organizado algo antes. Cara, é surreal. Vamos ver o que o Tagliaferro falou. Isso aqui é o Tagliaferro, braço direito do Alexandre de Moraes, nesse período que foi emitida essa ordem de prisão. De acordo com o Tagliaferro, a deputada Carla Zambelli estava entre os principais nomes incluídos no foco de observação solicitada pelo ministro, juntamente com outros parlamentares e influenciadores como Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e Daniel Silveira. A ordem era no sentido de que tudo que ela publicasse fosse monitorado e relatado